Atos capítulo 13, verso 52. Quando eu li isso aqui, essa alegria ela aumentou, assim, foi tremendo. Porque está escrito, olha só. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Não tem como estar cheios de alegria se não tiver o Espírito Santo, porque há uma conexão espiritual. O Espírito Santo é chamado de Consolador. Não é assim quando alguém está triste? Você não fala que o Espírito Santo consola essa família? Pois é, ele é um consolador. Então, os discípulos aqui, eles estavam cheios de alegria. Não estavam apenas com alegria, mas cheios, transbordando de alegria e do Espírito Santo. Então, cheios de alegria, mas também do Espírito Santo. Se você ler, por exemplo, o Atos capítulo 13, eu não vou falar porque é longo aqui, mas eu vou tirar algumas reflexões para a gente aqui. Em Atos 13, no verso 1, fala justamente que na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Ah, como é bom ter profetas e doutores, né? Aqueles que ensinam a palavra, né? A saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então tinha uma equipe boa aqui, de profetas e doutores, né? No verso 2, vai prestando atenção. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem que disse? O Espírito Santo. Olha o código espiritual aqui, ó. Isso aqui é forte. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Interessante que nós, cristãos, nós vivemos e temos que viver sendo orientados, guiados pelo Espírito Santo. Você veja bem, eles estavam em oração, consagração, aí o Espírito Santo agiu, falou. Não foi por escolha humana, não foi por voto democrático, entendeu? Foi por escolha, por chamado do Espírito Santo. Separe Barnabé e Saulo. Não mandou separar os outros. Para Barnabé e Saulo, eu tenho uma missão para eles. Então entenda, meus amados, que Deus ele tem uma missão para todo mundo. Tem certa missão que é meio que geral, que é o coletivo. Mas Deus dá também para certas pessoas alguma missão específica. Deus trabalha com o coletivo das multidões, mas ele trabalha também na individualidade. Talvez, se você está atento a tudo que eu falei aqui, enquanto eu estava lendo a participação dos ouvintes com muita alegria, né? Você que presenciou todo esse momento nosso aqui de música e tudo mais, então isso faz parte do agir de Deus. Culto bom tem que estar alegre, né? Se você vai cultuar Deus num lugar, no espaço físico, mas está um clima de funeral, tem coisa errada, né? Porque quando é um funeral, daí a história é outra, eu não vou falar disso, o objetivo não é isso. Mas se você está caminhando com Deus, está num ambiente de 4 paredes, né? Mas se o clima não está legal, então alguma coisa errada. Ou você está com algum problema, ou a geografia lá não está ajudando, né? Entendeu? Mas voltando à Bíblia aqui, ao assunto, é o seguinte. Então, ele diz a parte Barnabé e Saulo. Aí diz assim, então, jejuando e orando. Você notou que jejum e oração é um casalzinho que está sempre junto? Jejum e oração? Pensa nisso. E jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Fala, manda, vai fazer a missão. Então, esse início aqui, capítulo 13 de Atos, então diz que eles estavam servindo ao Senhor. Entendeu? E essa palavra servindo aqui significa o quê? Cumprir uma tarefa, realizar uma função,
servir a Deus com orações, jejum. Olha que legal isso aqui. Então, eles estavam ali com prazer servindo a Deus. Aí depois no verso 4 diz assim que Saulo e Barnabé foram pregar em Chipre. Em Chipre. Estou lendo aqui para você. Olha o que diz o verso 4. Vai prestando atenção para você ver como o negócio é bom. E assim estes quem? Saulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Se fosse hoje, ele estava cantando nosso hino aqui. Solta o cabo da... Não, que navegaram, né? Ia cantar o hino aí. E interessante que no verso 5 diz assim, e chegados a Salamina, olha o nome da cidade, Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Olha, uma equipe, né? Olha que bacana, né? Aqui, na realidade, está narrando a primeira viagem missionária de Paulo. Ele estava... Aqui está registrada a história da primeira viagem missionária de Paulo. Então, eu li o final do capítulo. Eu li no início aqui, Atos 13, verso 52, dizendo o quê? E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Agora eu estou lendo toda a história. Por que eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo? Por quê? Olha, chega até a arrepiar aqui. Sabe por quê? Porque eles estavam obedecendo o seu chamado. Quando você obedece o chamado de Deus para você, você vai estar cheio de alegria e do Espírito Santo. Porque obedecer o chamado de Deus sem o Espírito Santo, você vai ficar deprê, você vai ficar doente, você vai ficar triste e vai querer largar tudo. Entendeu o lance? E por que muitos cristãos hoje, isso aqui é uma revelação, e por que hoje muitos filhos e filhas de Deus até servem a Deus, mas não estão bem? Sabe por quê? Porque está faltando o agir do Espírito Santo. Eles estão querendo fazer a obra de Deus na estratégia humana, na força humana. Sabe aquela pessoa que ele vê alguém fazer algo para Deus? Aí ele não tem as suas ideias, não tem uma estratégia que Deus deu, daí ele começa a copiar a estratégia do outro pastor, ele começa a copiar a estratégia, aí vira moda. Já viu aquele negócio que vira moda? Aí todo mundo quer fazer a mesma coisa? Tem hora que dá certo, mas tem hora que não dá certo quando Deus não está naquela estratégia. Você está entendendo o que Deus está falando? Então as pessoas acostumam. Ela costuma ir cultuar a Deus no domingo, ela entra num piloto automático. Eu sempre falei sobre isso. Há anos que eu prego sobre isso. Entendeu? Não é de agora. Então daí o que acontece? Daí a pessoa não está legal, ela vai cultuar a Deus no local, aí chega lá, está cheio de ser humano igual ela, que precisa de Jesus, que precisa da misericórdia, que precisa de ser salvo, que precisa de ser liberto. Então um monte de gente boa lá, que ninguém é perfeito, mas está precisando de mudança de vida. Aí ela vai lá e acontece algum problema, daí ela se frustra. Hoje está cheio de gente frustrada, está cheio de gente decepcionada, está cheio de gente que não quer mais nada com nada, porque tô fora. Tem gente que já está querendo viver, eu quero viver sozinho, só eu e Deus, só eu e Jeová, só eu e o Espírito Santo. Não, deixa eu te ensinar uma coisa. Não existe cristianismo isolado. Não existe você querer, a não ser que você esteja num lugar, numa ilha que não tem como chegar, só tá você lá, né? Sei lá, mas aí é uma exceção, né? Mas estou dizendo assim, então não tem como, sabe? Não tem sentido. Olha, eu vou fazer uma analogia bem simples. Eu estou falando aqui há quase 1h30, tirando as músicas, intervalos que teve aqui, né? Mas pensa bem, imagina se eu estivesse aqui falando como eu estou falando, e não tivesse ninguém me ouvindo. Preste atenção nisso que você vai entender. Imagina que ninguém tivesse me ouvindo agora. Eu falando para os microfones, olhando para as paredes e olhando para o irmão Fábio, que está do outro lado do aquário, né? Imagina, pelo menos ia estar o Fábio me ouvindo, já é alguma coisa. É uma grande coisa. Mas, ou seja, uma grande coisa. Mas, ou seja, por que eu estou falando isso aqui? Quanto mais fala, mais complica, né, Fábio? Melhor ficar quieto. Então, veja bem, imagina se ninguém tivesse me ouvindo, irmão.
Como eu não estou vendo, então eu não ia sentir nada, porque eu não estou vendo. Não é verdade? Ok? Então Deus, Ele não fez você, que está me ouvindo, para ser um isoladão. Sabe que está certa essa palavra? Ermitão. Sabe o que é um ermitão? Sabe o que é isso? Não? Você não sabe, procura no Google. Então, tem gente que... Então, meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida, entenda. A primeira célula é a nossa casa, o nosso lar, nossa família. Ok? A nossa família. Se você mora debaixo do seu telhado aí, só mora você, porque você é viúvo e mora sozinho, tudo bem. Jesus está com você, claro, mas você está sozinho. É uma história, cada um tem um contexto. Mas se você mora a partir de duas pessoas debaixo do mesmo teto, não tem sentido. Um entra por uma porta, outro sai pela outra. Né? É como se fosse no hotel, então, né? No hotel, às vezes você dá até bom dia para quem você não conhece. Né? Ou seja, você está entendendo o que Deus está falando? O foco aqui, a ênfase aqui, é a alegria, estar cheio de alegria do Espírito Santo. Então aproveite essa palavra de hoje para se encher de alegria e do Espírito Santo. Porque Deus, Ele age onde tem comunhão. Por isso que há um salmo na Bíblia que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Entendeu? Por isso que quando tem um grupo de pessoas que quebra a hegemonia de união, fica um clima chato, né? Por quê? Aí o Espírito Santo fica esperando o pessoal se resolver, né? Se acertar na vida, né? Para voltar a ter alegria naquele ambiente, né? Então você vê que por isso que o ataque do inimigo é muito grande, para quebrar a unidade, né? E unidade aqui, eu não estou falando de unidade institucional, aqui eu estou falando de unidade espiritual. Porque institucional as pessoas podem fingir. A pessoa pode fingir que está bem, ela pode fingir que é um bom pastor, ela pode fingir que está feliz. Está cheio de crente fingido, né? Entendeu? Isso aí é um ator. Se a Globo descobrir, ele te contrata para a novela das 8. Entendeu? Porque é campeão. Mas voltando ao assunto aqui, você tem que entender que Deus habita, né? Onde tem ali aquela harmonia. O Espírito Santo age. Então, Paulo, Barnabé, a sua equipe estavam cheios do Espírito Santo e cheios de alegria. Por quê? Porque ele estava cumprindo a missão. Resumindo, cumpra o teu chamado. E quando eu falo chamado, eu não estou falando chamado ministerial, tipo pastor, apóstolo, profeta, mestre de Efésios 4:11. Eu estou falando o que Deus te chama para fazer. Deus te chamou, por exemplo, no mínimo uns 1000 empresários que estão me ouvindo agora. Ele te chamou para você crescer, prosperar e ser patrocinador do Agindo Deus. Você não entendeu ainda, irmão? Será que eu tenho que falar diferente? Entendeu? É isso aí. Cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua missão. Cumpra o teu chamado e a tua alegria será maior e Deus agirá e te usará grandemente. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por toda essa semana maravilhosa e por essa manhã gloriosa e pela tua palavra. Eu creio, Espírito Santo, que desde quando entramos no ar, às 8h30 até agora, eu creio que o Senhor já falou com tanta gente aqui hoje, inclusive comigo. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, e dai-nos um final de semana de paz, saúde e prosperidade, e cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. E muito obrigado, Senhor, pelos nossos agentes de Deus, para aqueles que estão semeando, cumprindo a sua missão de semear no nosso ministério. Prosperai a todos e levanta, Pai, levanta os 300, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.